Nós prosseguimos em nossa jornada na carta de Paulo aos Romanos, um texto esplêndido, esplendoroso, glorioso. Na última quarta-feira em que nós examinávamos Romanos capítulo 2, chegamos ao verso 15, que diz que aqueles que não receberam a revelação especial, ou seja, a lei de Deus escrita, agora eu cito o verso, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. E nós vimos naquela quarta-feira que a lei, ou a norma da lei gravada no coração, e a consciência são coisas distintas, instâncias diferentes. A Escritura ensina que há algo em nós, em mim e você, gerado na nossa natureza, anterior até às atividades da nossa consciência. Ou seja, a norma gravada no coração é, na verdade, o elemento gerador da consciência. Os nossos juízos de valor, olha que interessante, os nossos juízos de valor, as operações que a nossa consciência faz, elas derivam dessa outra coisa, dessa coisa primeira. E que coisa é essa, senão, no dizer de Paulo, a nossa natureza moral? Nós somos inescapavelmente, inevitavelmente, indestrutivelmente seres morais. Para avançarmos no nosso entendimento da palavra poderosa e santa de Deus, para conhecermos melhor o Deus da palavra, amém? Nós olhamos para a palavra como um meio. Ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para que conheçamos Deus melhor, o Deus da palavra. Para avançarmos no nosso entendimento da santa, poderosa, transformadora palavra de Deus, para conhecermos melhor o nosso Deus, vamos refazer a leitura e então avançar. Romanos capítulo 2, a partir do verso 12. Porque todos os que sem lei... E eu vou fazendo algumas observações ao longo da leitura, na verdade algumas recapitulações, porque esses conceitos nós já vimos. Volto. Romanos capítulo 2, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram. Vimos que Paulo aqui está falando daqueles que estavam sem lei escrita, mas possuindo a norma da lei gravada no coração. Então, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Vimos que Paulo está se referindo ao juízo final, o juízo do último dia. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Na verdade, a lei vai servir de parâmetro para o juízo. Verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. E vimos como muitos judeus da antiguidade nem sabiam ler. Basicamente, a sua forma de se apropriarem da lei foi pela escuta. A escuta da pregação, a escuta do ensino. Porque os que ouvem a lei, diz Paulo, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, ou seja, os não-judeus, que não têm lei escrita, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, vimos que esse naturalmente significa sem uma influência externa, por um impulso interno. Quando os gentios que não têm lei escrita fazem naturalmente, ou seja, por um impulso interno, as coisas que são da lei, não tendo eles lei escrita, para si mesmos são lei. Eles se tornam, por causa desse impulso, que é até anterior à própria consciência, a norma da lei gravada no coração, eles se tornam revelação de Deus. Quando eles praticam a lei, seguindo esse impulso interno, sem terem a lei escrita, eles se tornam revelação de Deus uns para os outros. Verso 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens
por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Aqui, nesse verso, nós temos aparentemente uma quebra do pensamento, verso 16. Mas Paulo, por diversas vezes nas cartas, ele faz isto, ele vem abordando determinado tema, de repente ele abre parênteses. Fecha parênteses e segue. Então eu quero aqui entender com vocês o verso 16 como já a parte após os parênteses. Os parênteses então estavam dos versos 13 a 15. Então eu quero ler o verso 12, pular para o 16 para vermos justamente como o pensamento é contínuo. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, dos versos 13 a 15, Paulo abriu parênteses para explicar alguns detalhes. Aqui no verso 16, ele retoma o que havia falado no verso 12. O que ele está dizendo é: todos os que possuem e os que não possuem lei escrita. A lei escrita sendo considerada a revelação especial. Todos, com ou sem a revelação especial. Todos serão julgados no dia em que Deus há de julgar. Diga comigo, Deus há de julgar os segredos dos homens. E aí Paulo finaliza dizendo, por Jesus Cristo, conforme ou segundo o meu Evangelho. Então diríamos, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, conforme o Evangelho pregado por Paulo. A gente precisa se lembrar que nesse trecho, antes de falar dos gentios sem lei, Paulo inicia a sequência falando aos judeus. Ele inicia a sequência dizendo para o judeu, verso 1 do capítulo 2, então, de Romanos: portanto, és inexcusável, ou seja, sem desculpa, sem escusas, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Ele faz referência a um hábito, como vimos lá no início das mensagens, um hábito dos judeus, de se entenderem como os proprietários da lei e, portanto, isentos de juízo, de julgamento, diferentes dos gentios que não possuíam a lei. E Paulo diz: porque você, ó homem, te condenas a ti mesmo, condenando nos outros aquilo que você pratica. Então Paulo aqui aponta o problema da hipocrisia dos judeus. Embora Paulo esteja falando da corrupção generalizada do gênero humano, aqui, como ele trata inicialmente da figura do judeu hipócrita, ele está descrevendo a pessoa que, mesmo fazendo parte do povo de Deus, é incrédula. Na verdade, ela não crê. É alguém que faz parte do povo de Deus, no caso aqui, um hipotético judeu, mas acerca de quem Paulo, no verso 16, que é o único verso ao qual nos prenderemos hoje, levanta uma questão muito séria. Paulo levanta uma questão muito séria acerca dessa pessoa. Ele diz o seguinte: quem faz parte do povo de Deus será, como todos os homens, julgado segundo a verdade. E Paulo agora no verso 16 especifica esse segundo a verdade, que ele tinha dito lá no verso 2. Será julgado, diz Paulo no verso 16. Diga comigo, por seus segredos. Deus é aquele que sonda, que penetra profundamente os pensamentos e as intenções do coração. Se, como foi ministrado nesse púlpito algum tempo atrás, é claro, Deus não conhece exterioridades, Deus vê interior. É claro que Deus não julga
exterioridades. É claro que Deus julga, como diz Paulo, pensamentos e intenções, os segredos do coração. Norman Champlin vai dizer o seguinte: esse julgamento se estenderá até mesmo àquelas coisas cuidadosamente ocultadas, que talvez os homens consigam esconder com sucesso. Não envolverá apenas aquelas maldades que os outros homens conhecem a nosso respeito. Pode-se comparar isso com a declaração de 1 Coríntios 4:5, onde se lê: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E aí Champlin arremata: sim, o julgamento divino incluirá, portanto, o exame até mesmo dos motivos ocultos dos homens. George Brown, outro teólogo, vai dizer o seguinte: neste caso, se refere especialmente às insondáveis profundezas da hipocrisia daqueles que são justos aos seus próprios olhos, com os quais o apóstolo tinha de tratar. Afinal de contas, ele está escrevendo a judeus e gentios. E aí, comentando a fala de George Brown, Norman Champlin diz o seguinte: naturalmente, que isso visa sobretudo os judeus, que se elevavam acima de todos os outros homens, asseverando serem guardadores da lei. Porém, quando fossem examinados por um julgamento verdadeiramente perscrutador, o que desvendaria até mesmo os seus motivos ocultos, essa suposta retidão cairia por terra. Porém, como isso, diz Norman Champlin, como isso se aplica verdadeiramente a todos os homens? Essa será a natureza do julgamento final. É o dia de Deus julgar os nossos segredos. Nós precisamos nos voltar para a fala do Senhor Jesus, o ensino dele no final do Sermão do Monte. Precisamos voltar para essa fala de Jesus aqui em Mateus capítulo 7. No verso 22, o Senhor diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi, diga assim comigo, abertamente. Olha só, Jesus vai expor, Ele vai falar algo abertamente naquele grande dia, no dia do juízo. E então lhes direi abertamente. Quem conhece o texto? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus, Ele mesmo está dizendo, em Mateus capítulo 7, são palavras do próprio Cristo, Ele está dizendo, no dia final, eu direi aos condenados, nunca vos conheci. Eu vou dizer isso para eles. A impressão que a gente tem olhando para essas coisas é a seguinte: que as áreas guardadas, preste muita atenção, as áreas reservadas da vida humana, frequentemente são o problema. É aí que está grande parte do problema. Tudo que nós abrimos para Cristo, abrimos para a entrada da luz. Se nós fizermos tudo na presença de Deus, como quem está diante de Deus, se nós fizermos tudo na presença de Deus, no dizer de Jesus, porque Jesus é Deus Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se tudo fizermos na presença de Deus, Jesus não terá como dizer no último dia, nunca vos, porque não haverá segredos. Segredo aqui é tudo aquilo que não faço diante de Deus.
É aquilo que eu faço sem a consciência de que estou diante de Deus. Eu não quero ter segredos. Você também não? Sem segredos. Nesse sentido, sem segredos. Não estamos falando de todo e qualquer tipo de segredo, evidentemente. Mas nesse sentido, não. Por isso, Paulo diz para nós, no capítulo 4 da carta aos Gálatas, que desde que eles se tornaram, os Gálatas, os crentes da Galácia, se tornaram filhos adotados por Deus pela fé em Jesus, desde que eles passaram a ser habitados pelo Espírito Santo, eles viviam, eles estavam o tempo todo na presença de Deus. Não havia mais segredos. Eles eram, diz Paulo, conhecidos de Deus. Diga comigo, Deus quer me conhecer. Observa que nós estamos falando, claro, de coisas em sentido figurado. Deus sabe muito bem quem somos e por isso mesmo seremos julgados. Mas Ele quer nos conhecer no sentido de que tudo o que fizermos, fazermos diante dEle. Senhor, Tu me conheces. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Senhor, Tu me sondas, Senhor. Tu me conheces. Aleluia. Amém? Senhor, Tu me sondas. Paulo diz então, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abá, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, olha o que Paulo diz, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? E aqui ele combate a tentativa de se salvar pela prática da lei de Moisés. Bem, isso explica a misteriosa afirmação do Senhor no dia final. Em termos simbólicos, para Deus há os desconhecidos. Pessoas cuja vida tem áreas secretas, reservadas, guardadas, que não estão abertas para o escrutínio de Deus. Os filhos de Deus, ao contrário, temos aqui alguém? Queremos ser plenamente conhecidos do Pai. Queremos fazer, viver, falar em Sua presença. Queremos viver na consciência da Sua santa presença. E aqui nós temos algumas falas de Paulo a esse respeito. Por exemplo, diante do Sinédrio, em Atos capítulo 23, verso 1, ele diz, varões e irmãos, ele está falando aos líderes da nação, né? Até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Aos crentes de Corinto, uma cidade rica e marcada pela depravação, tomada pelo paganismo. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 1, Paulo diz, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade.
Também aos crentes de Éfeso, uma cidade extremamente rica, marcada também pela depravação, pela idolatria, o culto à deusa Diana. Vocês devem se lembrar lá o incidente de Atos, quando eles ficam por 2 horas, os efésios gritando, grande é a Diana dos Efésios, uma loucura, a cidade está numa total comoção. Aos Efésios, Paulo escreve no capítulo 5, verso 11, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Então, eu estou ressaltando aqui a condição espiritual desta cidade para lembrarmos o quão cheias, repletas de obras das trevas elas estavam. Volto então à fala de Paulo. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Em traduções mais antigas, e crentes mais antigos vão se lembrar disso, o texto diz, até o dizê-lo é torpe. É indigno até mencionar as obras ocultas das trevas. Mas, olhando para essas coisas, para os filhos e filhas de Deus, que por graça de Deus foram resgatados, foram salvos, não por mérito, mas por graça, há um aspecto profundamente positivo nesse juízo divino dos segredos humanos, que Paulo está dizendo aqui em Romanos 2,16. Todas as boas ações ocultas, Deus as vê. Por exemplo, a oração pedindo a Deus que remova um pensamento pecaminoso. Isso é agradável a Deus. Deus contempla essa oração. O pedido de perdão feito em particular por ter errado com outra pessoa. O louvor a sós, talvez dentro do carro, em cima da moto, em cima da bike, andando. Deus está vendo. A luta diária contra o orgulho, contra a independência, Deus está vendo essa guerra. Isso alegra o seu coração. A oferta anônima, aquilo que simbolicamente é apresentado como feito pela mão direita e a mão esquerda não fica nem sabendo. Deus enxerga a oferta secreta. Deus vê todas as boas ações ocultas, todo o ato realizado por amor a Cristo, por menor que seja, e tudo isso, a Bíblia diz, terá recompensa e Deus é extremamente generoso. Olha o que Jesus diz em Marcos 9, verso 41. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Um copo de água dado para um servo, uma serva de Deus, um filho, uma filha de Deus, um discípulo, uma discípula de Cristo, tem recompensa. Deus está computando. Além de afirmar que Deus julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo, Paulo afirma, segundo o meu Evangelho. John Murray vai comentar isso dizendo o seguinte: Paulo estava relembrando aos seus leitores que o Evangelho é entregue aos seus cuidados, para o qual também fora separado, como vimos lá em Romanos 1:1, e com o qual estava identificado. Paulo se identificava profundamente com essa mensagem. Embora fosse realmente o Evangelho da graça, também era aquele que incorporava em si a proclamação do julgamento de todos, justos e injustos. O que está sendo dito é o seguinte: quando Paulo afirma, segundo o meu Evangelho, e ele vem numa sequência falando sobre o fato de que nenhum ser humano, judeu ou gentio, nenhum ser humano está isento do juízo final. Todos estarão diante de Deus no juízo final. O que está sendo dito aqui é que o Evangelho da graça, eu peço que você repita isso comigo, porque é uma questão absolutamente fundamental. Diga, o Evangelho da graça também é a proclamação
do juízo. Veja o juízo numa perspectiva positiva. Preste muita atenção. O Evangelho da Graça é também a proclamação do juízo. É a afirmação de que Deus não deixará impune sequer o menor ato pecaminoso. Toda maldade sofrerá condenação. Aleluia. Pastor, estou temeroso. Isso é maravilhoso, porque isso anuncia a infalível vitória da justiça e destruição final do mal. Isso é a condenação do mal, vitória do bem sobre o mal. Mas pastor, eu estou temeroso. O problema é que parte dessas maldades nós sabemos muito bem. Parte delas se encontra na nossa conta. E a solução para isso é assombrosamente potente. Deus graciosamente perdoa toda maldade de quem verdadeiramente se arrepende. Aleluia. Deus graciosamente perdoa toda maldade de quem verdadeiramente se arrepende. Vamos relembrar desta cena? Estamos diante do Monte do Calvário. Lucas capítulo 23. Por favor, una-se a mim agora. Estamos juntos diante desta cena. Leia o verso 39. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Aleluia. 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 A graça salvadora de Jesus Cristo. A graça salvadora de Jesus é a solução de um problema. E quando estamos dizendo que o Evangelho da Graça é também a proclamação do juízo, é porque o juízo precisa ser anunciado. Veja. A graça do Senhor Jesus, acabamos de dizer, é a solução de um problema. Ela só pode ser verdadeiramente conhecida em sua grandeza, a graça, em sua importância, se primeiro for identificado o problema. Evangelho da graça, sem a proclamação do juízo, é o resultado matemático de uma equação desconhecida. Isso não serve para nada. É como construir uma ponte sem que haja um abismo. Não serve para nada. Não há como anunciarmos graça para um problema inexistente. A graça, diga comigo, a graça salvadora do Senhor Jesus é a solução de um problema. Aleluia. Apresente o problema, mostre a equação e depois chegue ao resultado final. A conta feita por Deus para a nossa salvação. É muito provável que Paulo utilize essa expressão segundo o meu evangelho, não apenas porque a mensagem
paulina, a mensagem apostólica, fosse completa, falando de graça e de juízo, ainda que isso seja uma questão fundamental. Acabamos de ver. Mas também porque somente a pregação apostólica transmite com tanta clareza a mensagem do juízo e da substituição operada por Deus. Nem sequer o judaísmo, e nós veremos isso futuramente, nem sequer o judaísmo possui tão profundamente essa compreensão de juízo e substituição divina. Então, fechando hoje esta sessão, que se encerra no verso 16 do capítulo 2 de Romanos, nós precisamos responder, já é o fim da palavra, a duas perguntas cruciais. A primeira delas é: quais as bases de salvação ou condenação no juízo final? Vou repetir por causa da importância. Primeira pergunta crucial, fechando esta sessão em Romanos capítulo 2, verso 16, para na próxima semana, talvez, ou na outra, entrarmos em Romanos 2, 17. Duas perguntas cruciais. A primeira delas é: quais as bases da salvação ou condenação no juízo final? E a segunda pergunta, igualmente importante, é esta: como a doutrina da salvação imerecida, da salvação concedida por graça, como essa doutrina se harmoniza com o julgamento segundo as obras? Primeiro, respondendo à primeira pergunta, as bases da salvação ou condenação no juízo final, o que Paulo vem nos ensinando aqui pelo Espírito Santo nos capítulos 1 e 2? Primeira verdade, ele diz o seguinte: aqueles que não possuíram a revelação especial de Deus, da lei de Deus, nisto incluída a revelação do Evangelho, a pregação do Evangelho, aqueles que não possuíram a revelação especial de Deus, serão julgados no último dia primeiro, a partir da revelação da glória de Deus na criação. Paulo falou isso para nós em Romanos capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então a criação anuncia a glória de Deus. Em primeiro lugar, então, volto. Aqueles que não possuíram a revelação especial da lei de Deus, aí incluído o Evangelho, serão julgados no último dia, em primeiro lugar, diz Paulo, segundo a revelação da glória de Deus na criação. Em segundo lugar, a segunda base de salvação ou condenação no juízo final, para aqueles que não possuíram a revelação especial, a revelação escrita, aí incluído o Evangelho, a pregação do Evangelho, eles serão julgados segundo a norma da lei gravada em seus corações, como vimos no capítulo 2. Essa norma da lei gravada nos corações torna os homens que não possuem lei escrita, diz Paulo, eles se tornam lei para si mesmos. Romanos capítulo 2, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Verso 14. Porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos,
quer acusando-os, quer defendendo-os. Segundo grupo, quais, a pergunta é, as bases da salvação ou condenação no dia final? Segundo grupo, aqueles que possuíram a revelação especial da lei de Deus, mas rejeitaram o Evangelho. Quais os critérios para julgamento deles no último dia? E aqui nós temos, em especial, é claro, no dizer paulino, os judeus, porque eles foram os receptores originais da lei de Moisés. Bem, aqueles que possuíram a revelação especial de Deus, a lei escrita, mas rejeitaram o Evangelho, Paulo vai dizer que no último dia eles serão julgados, primeiro, pela revelação natural na criação e em si mesmos, os dois pontos que citamos anteriormente. Ou seja, esse critério da revelação na criação e da norma da lei gravada no coração, esse critério da revelação natural, ele se aplica a toda a raça humana. Todos os homens serão julgados por isso. Em segundo lugar, Paulo vai dizer para nós que pela revelação especial da lei escrita, agora um critério que se aplica a alguns, entre eles boa parte do povo judeu, os homens também serão julgados no último dia. E em terceiro lugar, aqueles que possuíram a revelação especial de Deus, a lei escrita, mas rejeitaram o Evangelho, eles serão julgados pela revelação natural na criação, pela revelação natural em si mesmos, pela revelação da lei escrita e também pela revelação do Evangelho. Tripla ou quádruplamente no dizer de Paulo julgados. O detalhe é que a quebra do último critério, ou seja, a revelação do Evangelho, a quebra dele implica em quebra dos critérios anteriores. O fato é o seguinte: se a graça do Evangelho não alcançou uma pessoa, todos os delitos e pecados, mediante a revelação natural na criação, mediante a revelação natural anterior à consciência, mediante a revelação especial da lei escrita, todas as quebras dessas leis permanecem sobre essa pessoa. O Evangelho nos redime de toda culpa. Esse é o poder salvador do Evangelho. Aleluia, aleluia. Se a graça do Evangelho não alcançou uma pessoa, eu preciso repetir isso, todos os seus delitos e pecados permanecem sobre ela. Transgressão da lei natural, transgressão da lei de Moisés e rejeição do Evangelho. Por causa disso, clama-se sobre esta pessoa por um juízo mais severo. John Murray vai comentar: é um grave erro pensar que a incredulidade quanto ao Evangelho será a única condenação a ser lançada contra os tais. Ficaram violados todos os cânones da verdade e da equidade, se considerássemos que seriam ignorados os pecados contra a lei naturalmente revelada e contra a lei especialmente revelada. Ou seja, tudo foi quebrado. Pela fé na graça do Evangelho, os pecados são apagados. Mas eles não são removidos quando há incredulidade no Evangelho. Portanto, a lei de Moisés, e isto aqui é um sério agravante, preste muita atenção. A lei de Moisés, na vida de quem, possuindo a lei de Moisés, rejeita a Cristo,
a lei se torna uma agravante. A lei de Moisés, nesse caso, eleva ao grau máximo o rigor do julgamento. Que os judeus sejam salvos. Que Deus nos abençoe com judeus e mais judeus se entregando a Cristo neste lugar. Porque a quem mais foi dado, desse mais é cobrado. Nos dois grupos, os sem lei escrita e os com lei escrita. E agora a gente vai para a segunda e última pergunta. Nos dois grupos, os com lei escrita e os sem lei escrita, o julgamento, diz Paulo, se aplica de acordo com as obras. A pergunta é, como conciliar isto com o tema da fé e da graça? A salvação é pela graça de Deus? Sim ou não? Sim. E já como primeiro ponto, a gente precisa dizer isso, deixar muito claro, que a salvação a partir das obras é inteiramente contrária ao Evangelho. A salvação a partir das obras é inteiramente contrária à mensagem apostólica. O julgamento de conformidade com as obras não tem as obras como ponto de partida. Em segundo lugar, os crentes são justificados exclusivamente pela fé e salvos tão somente pela graça. Ok, pastor? Mas o que propriamente isso significa? Significa que, em primeiro lugar, os crentes jamais são justificados por uma fé que se isola de tudo mais. A fé não é isso. A fé é um motor, cujo movimento, efeito óbvio, quando se liga esse motor, são as obras. A fé, poderíamos fazer a seguinte comparação, é a alma do corpo, ou o espírito do corpo. E os movimentos desse corpo, que são a prova de que esse corpo está vivo, os movimentos desse corpo são as obras. O que a Bíblia não respalda, evidentemente, é o seguinte: é possível movimentar um corpo morto. Mas, obviamente, isso não significa que ele esteja vivo. O Evangelho é anúncio de vida que produz movimento. A vida é a fé, o movimento são as obras. Na doutrina da salvação, em segundo lugar, há um problema. Se nós não podemos falar de graça sem falar de juízo, também não devemos enfatizar tanto a graça a ponto de menosprezarmos a própria salvação em si. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou dizendo o seguinte: o como não pode suplantar ou sufocar o do que e o para quê. Nós fomos salvos pelo favor de Deus. Somos salvos por seu amor misericordioso, espontâneo, resgatador. Isso é maravilhoso. Mas nós precisamos prosseguir nesse tema. Fomos salvos do que e para quê? Como fomos salvos? Fomos salvos pela... Mas o assunto não para aí. Fomos salvos primeiro do quê?
Diga comigo, salvos do quê? Salvos para quê? Respondendo à pergunta, salvos do quê? Nós somos salvos do poder do diabo, do poder do pecado, do império da morte, do inferno. Ou seja, fomos salvos daquela maneira de viver que desagradava a Deus. É disso que nós fomos salvos. Aleluia. Aleluia. Temos alguém avivado aí? Fomos salvos daquela maneira horrorosa de viver, daquela maneira alienada de Deus de viver. Fomos salvos disso. Aleluia. Salvos do poder do diabo, salvos do poder do pecado, salvos do império da morte, salvos do inferno. Agora, fomos salvos para quê? Paulo diz, Efésios capítulo 2, verso 10, fomos salvos para a prática das boas obras. Paulo fala isso explicitamente em Efésios 2, 10. Deus nos preparou para as boas obras, salvos para a prática das obras que Deus queria que fizéssemos. A isso nós chamamos de modo genérico vontade de Deus. Nós fomos salvos para fazermos a vontade de Deus. Então não podemos apenas falar de três aspectos da doutrina da salvação. Não podemos ficar apenas no como. Temos que falar do para quê e do quê. Essa é a salvação maravilhosa que Deus nos preparou. Aleluia, aleluia. O conceito da salvação envolve aquilo para que fomos salvos, envolve aquilo de que fomos salvos, bem como o como fomos salvos. Fomos salvos para a santidade. E a santidade se manifesta na forma de boas obras. Obras que exaltam a Deus, que glorificam a Jesus Cristo. As boas obras são as evidências da fé e da salvação pela graça. E por isso mesmo, Paulo vai dizer no verso 6, que elas são o critério do julgamento. Deus, diz Paulo, retribuirá a cada um segundo as suas obras, segundo o seu procedimento. Hoje pela manhã, eu estava me maravilhando, uma canção, We Humbly Bow, nós nos curvamos humildemente. Uma canção interpretada por Ron Kenoly, da Integrity Music, Hosanna Music, né? Eu estava me maravilhando com essa canção, We Humbly Bow, porque essa canção faz justamente essa síntese de graça e juízo. Lindíssima, depois você dá uma pesquisada lá na internet. A letra, já traduzida para o português, diz assim: nós humildemente nos curvamos diante de Ti agora. Elevamos nossas vidas a Ti. De joelhos, nós trazemos nossa humilde oferta de adoração e honra e louvor. Corajosamente chegamos ao Teu trono, ó Pai, mas somente pela graça podemos vir. Olha que coisa linda. Você pode dizer isso comigo? Corajosamente. Chegamos ao Teu trono, ó Pai, mas somente pela graça podemos vir. E a canção prossegue dizendo: fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Depositamos nossas vidas diante de Ti, Jesus. Não se distraia. Nós, de bom grado, damos a Ti tudo. Tão humildemente a Teus pés nós caímos. Olha que coisa linda. Pois é o lugar mais alto de todos, ó Senhor. Tão humildemente a Teus pés nós caímos, pois é o lugar mais alto de todos, ó Senhor. Nesta terra sagrada,
nossos corações se curvam. Teu incrível esplendor nos oprime, mas não há medo, pois tu estás aqui, Jesus. Teu sangue derramado nos fez um caminho. Aleluia. Fomos alcançados pela graça de Deus para a santidade, tirados do inferno. Sigamos então praticando nossas boas obras diante de Deus, sendo dele plenamente conhecidos. E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus maravilhoso.